Que bom estar na casa do Senhor mais uma vez, não é verdade? Como é bom ver essa igreja se recompondo depois de tantos dias. Não é uma alegria estarmos juntos em família, podendo adorar o nome de Jesus Cristo? Que bom estar aqui na casa do Senhor, que bom ser casa do Senhor, que bom poder ter a liberdade de abrir a Sagrada Escritura e ouvir a voz de Deus. É uma alegria muito grande. Esses dias eu vi um vídeo de cristãos perseguidos, recebendo uma porção da palavra de Deus. Crianças, em contexto de perseguição. E como era o entusiasmo daquelas crianças, de se aproximarem de pequenos fragmentos da Escritura Sagrada, e nós temos a liberdade, veja se isso não é um privilégio, de abrirmos a palavra de Deus e ouvirmos a voz verdadeira de Jesus Cristo. Não é um privilégio, amém, irmãos? Estarmos aqui na casa do Senhor, podendo adorar o nome de Cristo e ouvir a voz dele, através da exposição de sua palavra. Eu queria convidar você a abrir sua palavra, aliás, a palavra de Deus, que está em suas mãos, no texto de Marcos capítulo 8, a partir do verso 27. Marcos capítulo 8, a partir do verso 27. Evangelho de Marcos é o segundo evangelho. Você tem o evangelho de Mateus, que abre o Novo Testamento, e você tem, depois dele, o evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 27. Todos encontraram? Amém? Vamos ler a palavra de Deus, diz assim: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho, reparem, no caminho, perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista. Outros, Elias, mas outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e lhe disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado por mais uma noite na tua presença. Muito obrigado, Deus, porque somos tua casa. Muito obrigado, Deus, porque o teu Santo Espírito enche esse lugar. Somos corpo, somos templo do Espírito Santo de Deus e somos gratos porque o Senhor enche a tua igreja. Deus, nessa noite queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Os nossos corações estão abertos, ansiosos, Deus, para receber, acolher a tua palavra. Fala conosco, Deus. Fala aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém e amém. Veja, esta é a pergunta fundamental. Nós estamos diante da pergunta fundamental da vida.
tão fundamental que neste caminho de Cesareia de Filipe até Jerusalém, Cristo faz questão de explicitar seu messianismo, explicitar seu caráter, quem ele era, porque esta é a pergunta fundamental. Às vezes a filosofia inverte a pergunta fundamental, e às vezes os nossos próprios lábios, as nossas próprias concepções e consciências invertem a pergunta fundamental, e passamos a perguntar: quem sou eu? E essa é uma pergunta humanista, essa é uma pergunta ilógica, porque somos ambivalência, porque somos miseráveis homens que somos. Quem nos livrará do corpo dessa morte? A pergunta quem sou eu é ambivalência, é miserabilidade, não temos respostas sobre as quais podemos alicerçar as nossas próprias existências, não, porque essa não é a pergunta fundamental. A pergunta fundamental é: quem é Cristo? Só os próprios lábios de Jesus, sim, poderiam perguntar: quem sou eu? Porque essa pergunta nos nossos próprios lábios invertem e tornam essa pergunta humanista, ilógica, porque ao perguntar quem sou eu, as respostas que posso dar são respostas ambivalentes, humanistas, elas não me dão o alicerce, o fundamento sobre o qual eu posso construir a minha própria existência. Por isso Cristo faz a pergunta fundamental. No caminho para Jerusalém, de Cesareia de Filipe, ele se dirige aos seus discípulos e ele pergunta: quem dizem os homens que sou eu? E as respostas são muitas, são múltiplas. Uns dizem João Batista, outros Elias, outros profetas. Então Jesus se dirige aos seus próprios discípulos com os quais caminhava, porque esse era o seu interesse. O interesse que os discípulos, que carregariam a grande missão, a continuidade, porque eles eram um corpo continuado de Jesus, que eles soubessem responder à pergunta fundamental. Jesus então se dirige aos seus próprios discípulos com os quais caminhava e pergunta: e vocês? Mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa ao seu respeito. Esta é a pergunta fundamental. Respondê-la torna-se necessária. Torna-se necessário responder esta pergunta fundamental. Por quê? Porque através da resposta alicerçamos toda a nossa existência, toda a nossa vida, todos os nossos dias, toda a nossa história. Responder quem é Cristo traz o fundamento sólido, inconteste, forte, sobre o qual nós podemos construir as nossas próprias histórias pessoais, familiares, a nossa própria igreja. A partir desta resposta, pensamos a nossa própria igreja. A partir dessa resposta, pensamos quem somos. A partir desta resposta, pensamos quem é a nossa família. O que é a nossa família? Tu és o Cristo. Não parece que Pedro respondeu? Tu és o Cristo. Diante da pergunta de Jesus, diante da pergunta fundamental, Pedro disse: tu és o Cristo. Diante das múltiplas respostas, dos múltiplos lábios que diziam: bem, este é um João Batista, este é Jeremias ou algum outro profeta, Pedro interrompe e diz: tu és o Messias, tu és o ungido de Deus. As nossas esperanças, as esperanças de Israel se concretizam no Senhor. Tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o Cristo. Cristo não é sobrenome, Cristo é confissão. A pergunta é: ok,
respondemos a pergunta fundamental. Porque a pergunta fundamental não é quem eu sou. Esta é uma pergunta humanista. A pergunta fundamental é quem é Cristo. Porque ao respondê-la, construo o meu próprio fundamento. O fundamento inconteste sobre o qual eu construo família, igreja, eu mesmo. Pedro responde: tu és o Cristo. Mas no verso 30, Jesus adverte aos discípulos, dizendo, de que a ninguém dissessem tal coisa ao seu respeito. Por quê? Se os discípulos souberam tão sabiamente responder à pergunta fundamental, protagonizada pelo apóstolo Pedro, por que Jesus exigiu dos discípulos silêncio? Se a pergunta fundamental foi respondida tão coerentemente, por que Cristo exigiu de seus discípulos silêncio? O conhecido silêncio messiânico, segredo messiânico. Porque Jesus pede aos seus discípulos que eles não espalhassem esta resposta tão fundamental. Se essa pergunta era tão fundamental, se essa era a resposta para a pergunta, por que não espalhá-la? Porque não é só responder, tu és Cristo. É compreender quem é Cristo, quem é o Messias, quem é o nosso Senhor. E a primeira afirmação que eu faço a partir desse texto, é que de fato Ele é Cristo. Ele é Messias, Ele é ungido, nele habita corporalmente, como dissemos no início, toda a plenitude da divindade. Na conversa com seus discípulos, Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe, há tanto tempo estou com vocês, quem me vê a mim, vê o Pai. Ele é, como diz o autor dos Hebreus, o desconhecido autor dos Hebreus, a exata expressão do ser de Deus. Ele é o Cristo, Ele é ungido, nele se concretiza todas as nossas esperanças, todos os nossos anseios, toda a expectativa, uma expectativa milenar, porque imagine só, Israel, tantos milênios esperando a concretização de suas esperanças, agora, diante dos seus próprios olhos, o Cristo, o ungido, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Ele é a exata expressão do ser de Deus, Ele é o Cristo. As nossas esperanças se concretizam nele, mas que tipo de Cristo Ele é? Por isso tenho afirmado desde o início, que responder essa pergunta é tão fundamental, porque ao respondê-la tem o fundamento certo, seguro, tem uma rocha certa, sobre a qual erigir a minha própria vida, a minha própria família, a nossa própria igreja. Ele não é qualquer Cristo, porque, entre aspas, muitos Cristos apareceram, inclusive na Galileia, Jerusalém, dizendo, eu sou o Cristo, muitos Cristos, mas por que Ele é Cristo? Que tipo de messianismo Jesus encarnou? Ele diz, verso 31, então começou Ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse, diz o verso 32, e isto ele expunha claramente. Responder à pergunta, quem eu sou, pergunta que brotou dos lábios de Cristo, tornou-se fundamental para todos nós, porque só através desse fundamento podemos pensar que igreja somos, quem sou eu, que família somos, que evangelho vivo. Ele é o Cristo, Ele é o ungido de Deus, nele se concretiza as esperanças que os próprios israelitas,
os próprios filhos de Deus nutriram em seus corações, através de esperanças que foram profetizadas pelos grandes profetas. Ele virá, o Messias virá, e ele veio, ele estava ali encarnado, diante dos próprios olhos dos discípulos. Tu és o Cristo, nele habita toda a plenitude da divindade, ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele, o Verbo, se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora veja, esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Senhor, esse Deus que tomou a forma humana, que assumiu a forma humana, que encarnou-se no primeiro século, na Galileia, naquele momento histórico, naquele espaço geográfico, assumiu o messianismo do sofrimento. Ele é o servo sofredor de Isaías 53. Quantas vezes, ao responder à pergunta de Cristo, quem sou eu? Que eu sou, mas vós quem dizeis que eu sou? Respondemos teologias apócrifas, não bíblicas. Seguimos um Cristo não bíblico, porque o Cristo bíblico foi aquele que assumiu as implicações de sua própria encarnação. O problema é que quando nós respondemos a pergunta fundamental, quem eu sou, e respondemos incorretamente, construímos cristologias, teologias sobre Cristo falsas, falsos fundamentos, erigimos às vezes por não sabermos responder, biblicamente essa pergunta, fundamentos falsos. Quem Ele é? Tu és o Cristo, ok, Ele é o Cristo, Ele é o ungido de Deus, Ele é o Messias de Israel, mas Ele assumiu o messianismo do sofrimento, Ele é o servo sofredor. Então começou Ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas. Por isso Jesus exigiu de seus discípulos segredo. Não espalhem agora. Vocês precisam entender que tipo de Cristo eu sou, que tipo de messianismo eu vivo, que tipo de vocação eu encarno com os meus próprios dias. Os anciãos, eles me rejeitarão, os principais sacerdotes, os principais escribas, eles me crucificarão. Eu carrego as implicações do próprio sofrimento, eu sou o servo sofredor, eu sou a ovelha muda. Veja, às vezes seguimos cristos falsos, cristos construídos pelos nossos próprios desejos egoístas, e aqui estamos diante do Cristo dos Evangelhos. O meu coração sente a necessidade de seguir o Cristo dos Evangelhos. E o Cristo dos Evangelhos me ensina a ser igreja, me ensina a ser servo, me ensina a ser família. Eu não posso confessar o Cristo dos Evangelhos e desejar um outro caminho que não seja esse caminho. O caminho de expor o meu próprio corpo, continuando os próprios sofrimentos de Jesus. Foi o que Paulo fez. Ele continuou o sofrimento de Jesus. O seu próprio corpo foi a continuação, ele entregou-se também para o serviço do reino de Deus. Às vezes vejo certas ideologias tão fracas, tão antibíblicas nos nossos próprios lábios. Algumas pessoas dizem hoje, meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras? Vejam se a pergunta fundamental não deve ser sempre, quando expresso as minhas próprias concepções, se não precisamos responder primeiramente, fundamentalmente, quem Cristo é. Meu corpo, minhas regras, é a própria dissolução do princípio cristão fundamental, entregar-me
a mim mesmo como um sacrifício vivo. Quando reparto o pão, celebro as memórias daquele Cristo que entregou o seu corpo inteiramente como sacrifício, para nos dar vida. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, dado por vós. Não meu corpo, minhas regras, porque essa é a dissolução do Evangelho, essa é a dissolução do que Cristo fez na cruz. Por isso é tão fundamental que a gente responda a pergunta primordial: quem Cristo é? Ele é esse sacrifício, Ele é esse sofrimento. E aí, ao responder a pergunta fundamental, a partir do que o próprio Cristo está dizendo, então passo a viver a vida de Jesus. Não mais meu corpo, minhas regras, mas o meu corpo em favor dos outros, a minha vida em favor dos próximos, todos os meus dias em favor dos meus próximos. Aí a minha missão torna-se consistente com a própria vida de Jesus. Eu não sou uma igreja passiva, retirada do mundo, mas eu sou uma igreja corpo, organismo vivo, sacrifício vivo, que se expõe, que para além das paredes vive a vida de Jesus, não uma vida apócrifa, não uma vida herética, não esse Cristo que às vezes espalham com tanta alegria, mas não o Cristo bíblico. Falamos tanto de Jesus, mas às vezes nos esquecemos de que o Cristo do Evangelho é esse que foi rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Parece que não, mas é insuportável às vezes confessar o Cristo dos Evangelhos. Tão rapidamente Pedro disse assim: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Poucos segundos depois de falar tu és o Cristo, Jesus diz: eu serei rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas. E ele diz: fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, é tão fácil responder. Mas será que respondemos tal como Cristo se compreende? Tal como Ele expôs claramente, como diz a palavra de Deus no verso 32, porque quando Ele disse claramente a respeito de si mesmo, qual era o seu messiado, qual era o seu projeto, qual era o seu messianismo, Pedro chama-o à parte e começa a repreendê-lo. Por quê? Porque é insuportável assumir este Cristo em nossa fé. É tão difícil assumir nas nossas confissões esse Cristo. É tão bem-vindo assumir um Cristo que nos dá status, poder, curtidas nas redes sociais. É tão bem-vindo assumir o Cristo que enche as nossas contas bancárias de dinheiro, que oferece todo tipo de prazer. É insuportável assumir o Cristo dos Evangelhos, o Cristo que negou todos os desejos, todo o status. Essa caminhada para Cesareia de Filipe revelou os corações dos discípulos. Pedro queria o status do governo, ele não queria passar pela cruz, tal como Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eu quero me assentar à direita, à esquerda. Este era o desejo escondido no coração dos discípulos. Todas as vezes que procuramos o Evangelho, tentando saciar as nossas sedes egoístas, estamos respondendo que tipo? Um Cristo errado, a pergunta errada. A pergunta fundamental é: quem é Cristo? Quem é Jesus? E a resposta fundamental é: eu sou o Cristo. Tu és o Cristo, mas que tipo de Cristo? Esse que caminha para a cruz,
esse que nos convida para a cruz. Olha o que diz a palavra de Deus no verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Cristo expunha claramente o seu messianismo. Cristo expunha claramente o seu caráter, o seu evangelho integral. Quantas vezes expurgamos das nossas próprias vidas a confissão evangélica de Cristo? Responder esta pergunta é fundamental para as nossas existências, porque não podemos entrar em outro barco senão este do evangelho, do sacrifício, de entregar os nossos próprios corpos como sacrifício vivo. Este é o chamado do evangelho. Tome a sua cruz, negue a sua própria vida e siga-me. Quantas vezes as nossas vidas passivas são respostas desses Cristos que confessamos com os nossos próprios lábios, mas não o Cristo dos evangelhos, os Cristos apócrifos que construímos para responder aos nossos próprios desejos egoístas. Queremos tantos benefícios, mas a pergunta é: queremos caminhar em direção à cruz? Queremos tomar a nossa própria cruz? Queremos seguir negando as nossas próprias vidas? Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro se perdemos a nossa própria alma? Eu não sei quanto a você, mas esse evangelho da caminhada para Jerusalém é o evangelho que eu preciso assumir em minha vida. Eu não posso caminhar lendo o Novo Testamento, eu não posso caminhar lendo a vida de Jesus, eu não posso caminhar interiorizando a vida de Jesus em meu coração, eu não posso caminhar interiorizando a vida do Nazareno em minhas próprias ações e desejar os desejos egoístas. O confronto que o Evangelho faz aos nossos corações é: ok, tu és o Cristo. 90% dos brasileiros dizem isso. Tu és o Cristo, Ele é o Senhor. Mas será que responder, tu és o Cristo, tu és Cristo, Filho do Deus vivo, tu és Senhor, tem tornado esse Cristo dos Evangelhos Senhor da minha própria vida? Essa caminhada para Jerusalém não foi uma caminhada simples, não foi uma caminhada fácil, mas uma caminhada necessária. Cristo precisou separar discípulos de discípulos. Cristo precisou escancarar que tipo de Cristo Ele era. Por isso Ele exigiu segredo, porque confessar Cristo como Senhor é simples. Basta o movimento dos lábios, mas não é só o movimento dos lábios. Ele quer que você interiorize a vida de Jesus em sua própria vida. O que Cristo nos chama, nos convoca a fazer, é assumirmos essa vida de Jesus. Porque qualquer deslize é repreensão da parte dele. Pedro não entendeu e precisou ouvir: arreda
Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Bem, não precisamos ter ortodoxia em nossos lábios. O que nós precisamos, a partir de Marcos capítulo 8, a partir dessa caminhada tão importante de Jesus para Jerusalém, é interiorizar essa vida sacrificial, é tornar o nosso próprio corpo, é tornar a nossa própria vida um sacrifício vivo, alegre, para que o reino de Deus continue sendo proclamado, pregado nas nossas casas, na nossa cidade, no nosso país. O que Cristo nos diz através de Marcos capítulo 8, o chamado, a convocação que Ele nos faz hoje é, não simplesmente confessá-lo como Cristo, é confessar com as nossas bocas, crer com o nosso coração, e interiorizar essa vida sacrificial, é tornar as nossas próprias vidas esse sacrifício, porque ao perdermos a nossa vida, a ganhamos. Eu queria que nós nos colocássemos de pé nesse momento. A pergunta fundamental não é quem é você, quem sou eu? Essa é uma pergunta ilógica, uma pergunta humanista. A pergunta fundamental é quem é Jesus para você? A pergunta fundamental é quem é Jesus para mim? Responder esta pergunta é a nossa maior necessidade. Porque se respondemos bem essa pergunta, construímos uma vida pessoal de sacrifício. Construímos uma família que transborda sacrificialmente na história. Construímos uma igreja que transborda na sociedade em solidariedade, transborda em justiça, transborda em transformação. O Cristo que morreu numa cruz, que se sacrificou numa cruz, é o Cristo que o Evangelho nos ensina. É o Cristo que nós precisamos confessar com os nossos lábios e crer com os nossos corações, interiorizá-lo nas nossas vidas, nas nossas práticas, nas nossas ações, é ser a continuação corpórea de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, o teu sacrifício não foi em vão. Nós não podemos caminhar, Deus, sem responder a pergunta que o Senhor fez aos seus discípulos e faz a nós. Quem sou eu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus, somos tão incapazes de continuar vivendo, tão incapazes, Deus, de continuar a nossa história sem responder esta pergunta. E como é bom ouvir, ó Deus, a sua própria vida, a vida do seu Filho, respondendo a pergunta mais fundamental das nossas vidas. O Senhor enviou o teu Filho para morrer numa cruz por nós, entregando-se completamente por nós. Não nossos corpos, nossas regras,
queremos como filho, como teu filho, Deus, entregar os nossos corpos como sacrifício vivo, agradável, porque esse é o único culto que nós podemos oferecer ao Senhor. Que as nossas vidas sejam expressão da vida de Jesus. Que a gente viva, ó Deus, a vida do teu Filho. Que a gente seja reflexo do sacrifício do teu Filho. Nos ajude a viver, Deus, refletindo a vida do teu Filho. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado por esse culto. Muito obrigado por esse tempo. No nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Como é confrontador e empoderador também escutar um pouco mais de quem é esse Cristo, né? Agora a gente vai escutar o prelúdio, mas que possamos sair daqui com a certeza de sermos essa semana cristãos, mini-cristos, mais fidedignos àquilo que Ele nos pede. Boa noite. Neste momento nós vamos cantar um cântico que fala de me rendo. Que nós possamos sair daqui dessa noite nos rendendo aos pés de Cristo. Palavra maravilhosa, a palavra que nos convoca realmente a nos render diante de Cristo Jesus. Muitos de nós já somos cristãos, né? Já aceitamos Jesus como nosso Salvador, mas é um exercício diário a gente se render realmente aos pés de Cristo Jesus. Me